Antes de voltar nesse exercício. Porque eu mostrei para vocês pelo método prático, cortando, excluindo, mas continuando aqui a correção dessa mesma atividade para o oitavo ano, eu sinto necessidade de explicar para vocês novamente excluir por um outro método também, para vocês escolherem o que é mais fácil. E já aproveitando a porque nessa questão aqui, nessa alternativa da letra B, eu assisti essa aula aí semana passada, eu vi que eu errei na correção da letra B, tá? Então, no número 1 da letra B tá errado a correção, ok? Tá, ok. Eu tô procurando a matéria, professor. Eu ia começar o cabeçalho numa matéria diferente. Entendi. Pronto, achei. Achou? Achei. Tudo bem. Então, olha aqui. Na questão número 1, olha outra maneira de fazer que é bastante legal também. Quando a gente tem a raiz de 11 elevada ao quadrado, quando a gente tem algo elevado ao quadrado, é a mesma coisa de eu falar que é um número multiplicado por ele mesmo. Como, por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, certo? Certo. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E raiz de 11 ao quadrado? É raiz de 11 vezes a raiz de 11. Certo? 11. Então, Certo. olha aqui, quando eu faço raiz de 11 vezes a raiz de 11, Vezes a raiz de 11. nós caímos na propriedade da radiciação, que é multiplicação de radicais de mesmo índice. Eu conservo o radical e multiplico os radicandos, ou seja, o número que está dentro, não é? 11 vezes 11, vamos fazer aqui no cantinho. 11 vezes 11. 1 vezes 1. 2. Não, é 1. 1 vezes 1 é 1, isso. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 novamente, certo? E 1 vezes 1. Passo o traço, faço agora o somatório. Desce o 1, 1 mais 1. 2. E desce o 1. Então, 11 vezes 11 é? 121. 121. E quanto que é a raiz de 121? Que número que eu multiplico por ele mesmo que deu 121? 11. Então, a raiz de 121 é 11. É só porque eu achei a explicação assim melhor do que aquela explicação da aula anterior. Outra maneira de se fazer era cortando, certo? Corta o quadrado com a raiz para dar o resultado direto, que é 11. Ok? Ok. Agora, eu tenho 5 raiz de 6 elevado ao quadrado. O que é o 5 raiz de 6 elevado ao quadrado? Não lembro. Hã? Elevado ao quadrado é o 5 duas vezes. Isso, é o 5 raiz de 6. 5 raiz de 6. Vezes o 5 raiz de 6. Observa, olha, eu multiplico sempre número de fora com número de fora e os radicandos, tá? Então, aqui, 5 vezes 5 é quanto? 5 vezes 5 são 25. 25, isso mesmo. Aí eu vou colocar a raiz, conservar a raiz, o radical. E agora eu vou multiplicar os radicandos, que é o número que está lá dentro. 6 vezes 6. 36. 36, isso mesmo. Agora ficou 25 vezes a raiz de 36, que é exato. Qual que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6 mais 6. 6 vezes 6. 6 vezes 6. Parabéns. É 25 vezes 6. Vamos fazer aqui 25 vezes 6? 25 vezes 6. 6 vezes 5. Deixa eu ver. 10, 5, 10, 15, 35. Ó, 6 vezes 5. É o 6. 40. Não. Calma. É o 6 5 vezes, não é? Ou 5 6 vezes, tanto faz. Então vamos fazer com o 5, que às vezes fica mais fácil. Vamos contar ele, ó.
5 mais 5. 5, 5 mais 5, 10. Mais 5. 15, Mais 5. 20, Mais 5. 25, Mais 5. 30, Então, quantas vezes eu contei o 5? 6 vezes. E deu 30. 30. Deu 30. Aham. Deixa o 0 e vão o 3. 3. 6 vezes 2. 6 vezes 2 vão igual a 12. Isso. 12. Mais os 3 que subiu. 12. 15. Então, deu 150. 15. Observe que É, está dando 150. o mesmo resultado da aula passada. Nós só estamos Uhum. fazendo por outra maneira diferente, tá bom? É. Então, 150. Isso. Até aqui fizemos até a letra B. Eu vou apagar essas continhas, a letra C, perdão, para nós Uhum. fazermos a letra B, que foi a que a correção ficou errada. É. Eu tô fazendo só algumas aulas. Oi? Eu tô fazendo só algumas igual que você tá fazendo aí agora. Não, é a que você achar mais fácil. Eu estou mostrando de duas maneiras diferentes para você achar o método que você achar mais tranquilo de fazer, entendeu? Entendi. Agora aqui a letra B. Raiz cúbica de A elevada à quarta potência. O que significa elevada à quarta potência? É 4 vezes. E isso vai repetir 4 vezes. Então vai ser a raiz de A vezes a raiz de A vezes a raiz de A vezes a raiz de A. Observa. O que eu devo fazer? A multiplicação é de radicais iguais, não são? É. Então eu conservo o radical, que é a raiz, e multiplico os radicandos. Olha aqui. É. A vezes A vezes A vezes A. Quando eu É tenho igual. dessa forma, o que Hum. eu devo fazer? É, conservar ele também? Isso, conserva a base e faz o que com os expoentes? Na multiplicação a É, gente tem soma. que somar, isso mesmo. Somar. Quando não aparece é 1. Ah, quer dizer. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vai dar quanto Hum. então? Vai dar igual. Mais um vai dar 4. 4, isso mesmo. Compreendeu? Era essa daqui que estava errada na correção da aula passada, tá? A letra Ah, B. tá. E agora, ficou melhor para compreender? Ficou. Assim é mais fácil. Então, às vezes fazendo dessa forma, vocês conseguem acertar mais do que aquela forma anterior. Na hora que vocês tiverem Uhum. craques nessa forma daqui, a outra você consegue chegar no resultado mais rápido, tá? Ah, tá. Vamos fazer a letra D aqui para ver se você realmente entendeu? Tá. Vai falando para mim que jeito que vai ficar a letra D. Ali são. Vai ficar 2 vezes o. Eu esqueci como é que se fala quando tá em cima, o 6, tipo ali. 6 raiz de A. Ah, aí é 2 vezes. Isso. Vezes 6 raiz de A. Ah, Perfeito. 6 vezes 6, 6 vezes 6 é igual a 36. 36. Agora, a raiz de A vezes a raiz de A. A raiz de A tem que. Como é que se fala? Deixar o A Certo? ali. Eu não, Isso. Conservar o radical e depois conservar o radical. E depois multiplicar os somar. radicandos. É, E agora, como que vai ficar o radicando aqui dentro? vai ficar o A. Aham. Só que como não tem o outro para somar com A, então vai ser um, que não tem. Agora vai Aqui, ó. ficar um. Quando não aparece expoente, é 1. Lembra? Na Quando, multiplicação, eu tenho que fazer o que com os expoentes? então tem que botar um. Somar. Somar os expoentes. Na multiplicação de potente mesma base, eu somo os expoentes. 1 mais 1, 2. 2. Só que o que acontece aqui? Olha, eu tenho um expoente 2 e uma raiz 2. O que eu posso fazer? Somar. Cortar, certo? Cortar. Cortar?
Isso, vou mostrar por quê. Vamos lá, vamos fazer com um número aqui para você entender. Quando eu falo 2 ao quadrado, é o mesmo que 2 mais 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2. E 2 vezes 2 são 4. 4. Perfeito. Então, quanto que é a raiz de 4? A de 4 é 4A. Aqui, ó. A Não, raiz do número 4. Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 4? 2. O 2. Então, a raiz de 4 é 2. Vou te fazer a mesma pergunta de forma diferente agora, ó. Quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? De 2 ao quadrado é 2 duas vezes. Não, peraí. É 2 duas vezes. É o 2. Sabe por quê? Porque aqui, ó, Hum, eu falar 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu falar 2 vezes 2, é a mesma coisa que eu falar 4. Então, se eu te ah, perguntar, a raiz de 4 é 2. E a raiz de 2 ao quadrado? É é 2. 2 também. É 2. Eu estou falando a mesma coisa. E a raiz, Hum, vamos ver se você entendeu. E a raiz de 3 ao quadrado é quanto? 3. 3. E a raiz de A ao quadrado? A. Perfeito. Então, quanto que é a raiz de A ao quadrado aqui? É A. É A. É É A. A. Então, vai ficar 36 A. Olha que bacana. Compreendeu? Aham, entendi. Perfeito. Consegue, então, fazer esse mesmo passo sempre ou tem alguma dúvida ainda? Ah, dá pra fazer já sempre, professor. Às vezes até pode errar, mas só pensar direitinho que acerta de novo. Não, tudo bem, então. Hum, Então, eu vou apagar aqui e vou começar o tema da nossa aula, tá? Nossa aula de Tá. hoje vai falar sobre área. Nós vamos entrar na geometria. Hum, Antes de mais nada, eu quero falar o seguinte. Quando a gente fala de área, nós não precisamos decorar as fórmulas se a gente souber deduzir quais são as principais. E eu vou mostrar aqui o porquê disso. Nesse caso aqui, ó, essa é a atividade que eu vou mandar para vocês lá no grupo. O que que tá bom. acontece? Área é preenchimento. Quando eu falo perímetro, eu falo contorno. Quando eu quero contornar o meu quarteirão, eu estou calculando o perímetro do meu quarteirão. Pode ver que, por exemplo, nas cidades que são metrópoles, né, cidades muito grandes, tem algo chamado assim perímetro urbano. E Hum, dentro desse perímetro urbano, o que que eles fazem? Eles contornam uma parte da região que tem aqueles horários de pico, que é onde tem aqueles congestionamentos de carros e motos. Eles contornam, fazem um contorno. E aí, Ah, ali naquele contorno, vai ter um horário para determinado número de placa de carro funcionar, para não haver congestionamento. Foi um hum, método que eles criaram. Então, quando a gente fala de perímetro, nós estamos falando de contorno de determinada figura, o contorno de determinado lugar. Então, sendo perímetro o contorno, o que que é a área? A área é o preenchimento, entendeu? Se um pintor hum, vai pintar uma parede, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a trena, vai calcular o comprimento, vai calcular a altura, vai multiplicar para ele saber quantos metros cúbicos ele vai precisar de determinada tinta, certo? Porque quando, certo. perdão. Quantos metros quadrados ele vai precisar de determinada tinta. E aí ele vai e faz a transformação para litro. É lógico que o pessoal mais antigo, que já trabalha com isso há muito tempo, só de bater o olho, já sabe em média quanto que vai gastar, porque é questão de costume. Mas hoje em Hum, dia, quem está entrando nessa profissão, ele tem que fazer os cálculos certos, senão ele pede litros de tinta a mais ou litros de tinta a menos. Então, quando eu estou falando aqui que área é o preenchimento, é a mesma coisa de eu vir aqui pintar esse quadrado aqui tudo, ó. Nesse caso aqui, com a canetinha aqui, não vai dar certo de pintar tudo. hum. Mas só para ter uma ideia, quando eu estou calculando a área, na verdade, eu estou preenchendo. Eu estou preenchendo um lado da figura.
Entendeu? Qual que é a ideia intuitiva de área? Uhum. Perfeito. Então, agora vamos lá. E o cálculo? Como que eu faço para calcular? A área ela, do quadrado, ela é base vezes altura. Só que o que eu quero que você lembre aqui? Ó? Esquece o que eu escrevi aqui, que é 6. Eu vou fazer tudo de novo aqui. Qual que é a característica principal do quadrado? O que ele tem de especial? O espaço dele. E os lados também, não tem? É. O Aham. quadrado tem todos os lados o quê? Iguais. Iguais. Então, se um lado for 3, todos os lados serão 3. 3. Ok. Se um lado for 5, todos os lados serão 5. perfeito. Se um lado for L, todos os lados serão? L. Então, eu vou chamar o lado aqui de L. Para calcular, então, a área do quadrado, eu multiplico a base é o comprimento, a base vezes a altura. Então, aqui, eu vou multiplicar a base vezes a altura. Você concorda comigo que na hora que eu estou fazendo essa multiplicação de base vezes a altura, eu estou pintando aqui na horizontal e automaticamente também estou pintando na vertical? É vertical. Ou seja, quando eu multiplico a base vezes a altura, eu estou pintando todo o canto desse quadrado, sem deixar nada sem pintar. Compreende? Compreendi. Perfeito. Então eu falei para você já a fórmula. A fórmula do quadrado é A igual a base vezes a altura. Porém, o quadrado ele é especial, ele tem todos os lados iguais. Então, se eu falar que a área é base vezes a altura, eu chamei o lado desse quadrado aqui de quanto? É de Chamei, A. Não. É de A. Não, peraí, B. chamei De de L. L, não foi? Aham. Então, quem que é a minha base? O L. O L. E quem que é a minha altura? O L. Agora vamos lá, Carlos Daniel, presta atenção, hein? E os demais estão aí também. O que que acontece? A área é igual a L vezes L. Mas na potenciação, o que que é o L vezes L? É altura e largura? Não, mas olha aqui, ó. Quando eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado, não é? É, Quando eu tenho 3 vezes 3, eu tenho 3 ao quadrado. Concorda? concordo. E L vezes L, eu tenho o quê? L ao quadrado. L ao quadrado. Olha que é a fórmula da área do quadrado, ó. L ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área do quadrado. Quadrado. Compreendeu como que chega nessa fórmula? Aham. Mas presta atenção. Vamos aproveitar isso daqui que eu quero fazer algumas noções intuitivas com você, ó, com vocês. Nesse caso aqui, eu falei que o lado desse quadrado mede 6. É. Então, a área dele vai ser o quê? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, que é o mesmo que 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é quanto? 36. Vocês conseguem imaginar que se eu tiver a área de um terreno quadrado, eu descubro o lado desse terreno? Sim. Vamos lá, se você vai entender. Eu tenho uma fazenda que tem um terreno quadrado. Uhum. A área da minha fazenda é 36 metros ao quadrado. Quanto mede o lado da minha fazenda? 36. Quanto? 36. Não, isso aí é a área. Não. A área dela é 36. É 36. E o lado? Também é 36. O lado não, o lado é 6. Ah, 6 é vezes 6? 6 que vai dar 36, entendeu? Ah, é 6. Compreendeu mesmo? Aham. Vamos lá, ó. Utilizando essa mesma informação. Você concorda comigo que quando eu tiver a área, basta eu pensar que número que eu multiplico por ele mesmo para descobrir o lado do quadrado? Aham. Vamos lá. É. Se a área for 4 quilômetros ao quadrado, qual que é a medida do lado?
Que 4 número que eu quilômetros. multiplico por ele mesmo que vai dar 4? 2. 2. Então, se a área do meu terreno é 4 quilômetros ao quadrado, quanto mede o lado do meu terreno? 2. 2, tá bom. Se a área do meu terreno é 9 quilômetros ao quadrado, quanto mede o lado do meu terreno? 2. 9 metros ao quadrado. 9 metros ao Não. quadrado. Quanto mede o lado? Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? 3. 3. Então, o lado do meu terreno mede 3. 3. Tá compreendendo? Tá. Tô. Mas quando eu pergunto para vocês que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 36, você concorda comigo que eu estou tirando a raiz quadrada de 36? Sim. Então, para eu descobrir o lado do quadrado quando eu tiver a área, basta eu tirar a raiz quadrada. Quadrada. Porque o inverso da potenciação é a raiz. O inverso da potência 2, do expoente 2, é a raiz quadrada. Então, quando eu tiver um número elevado ao quadrado, o inverso vai ser a raiz quadrada. Ao quadrada. Vou fazer um, um trechinho aqui para vocês irem treinando. Isso daqui é a tabuada, mas vai ajudar bastante. Eu já falei para vocês da sequência dos números quadrados perfeitos? Não. Não? Então Não, tô lembrando. anota aí no caderno. Números quadrados perfeitos. Isso daqui ajuda muito, ó. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. 0. Se 0 vezes 0 é 0, então a raiz de 0 é quanto? 0. Perfeito. 1 vezes 1. Você tem um animal bem cuidado, um animal bonito, pessoal, 1 vezes 1 Isso. dá 1. Então, quanto que é a raiz de 1? 1. Perfeito. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de 4 é? 2. Perfeito. 3 vezes 3. 6. Opa. É o Não. 3 vezes. 9. 9. Então, a raiz de 9 são? ou imunidade está em 3. Meu Deus, como é que tá aqui esse negócio aí? 4 vezes 4. Dá 4 vezes 4. Dá 18. Não, faz 4. É o 4 mais 4, 4 vezes. 12. Você falou 3. Ah, não, peraí. 4 mais 4 dão 8. Com mais 4 são 13. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Falei 12, tá vendo? 13, 14, 15, 16. Então, 16. 4 Ah, vezes é. 4 são 16. 16. 5 vezes 5. 5 vezes 5 dão 25. Não, peraí. Acertou, 25. Ah, tá. 25. 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36. 7 vezes 7. Peraí, professor. Vou dar uma dica. 7 vezes 5 é 35. Eu falei o 7 5 vezes. Agora basta você somar o 7 duas. 35 mais 7. 49. Isso, 7 vezes 7, 49. Isso mesmo. Oito vezes 8.
57. Não. 7 vezes 8 é 56. E 8 vezes 8? Assim, peraí, professor. 7 vezes 7 são 49. Sim. Nossa, eu tô contando errado toda hora na cabeça. Olha, vai pela lógica de 8 em 8, entendeu? 7 vezes 8, eu dei o spoiler para você que é 56, certo? 8 vezes 8 vai ser mais 8. Tá indo de 8 em 8. 80. Não, 72. Ó, vamos lá comigo. 56 mais 8, certo? Aham. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4. 64. 8 vezes 8 são 64. Ah, 9 vezes 9. 9 vezes 9. Deixa eu contar. 9 vezes 10 é quanto, Carlos Daniel? 90. Menos 9. Menos 9 dá 80. 90 menos 9? 81. 81. Então, 9 vezes 9 é... 81. E 10 vezes 10 são 100. 100. Eu vou fazer aqui até o 100, tá? Eu vou colocar 3 Tá. pontinhos porque continua. Por que que eu fiz isso daqui? Para vocês verem que essa sequência dos números quadrados perfeitos significa que são todos os números que possuem raiz quadrada exata. Todos os números que estão entre eles não têm raiz quadrada exata. Só esses daqui, ó, de 0 a 100, tá? Tem mais, depois do Uhum. 100. Eu fiz aqui até o 100 para vocês terem noção. Então, olha, o zero, a raiz de zero é zero, de 1 tá na ordem, né? Tá na ordem de 0 Uhum. a 10. Então, a raiz, olha, de 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5, de 36 é 6, de 49 é 7, de 64 é 8, de 81 é 9, de 100 é 10. Então, quando perguntar para você e falar assim, ó, olha, a raiz de 60 é exata? Se você souber essa sequência dos números quadrados perfeitos, você já vai responder na lata. Não, não é exata. Porque o mais próximo de 60 é o 64. E antes dele é o 49. Então, 60 não é. Se te perguntar a raiz de 5 é exata? Não. Não Não. aparece aqui na sequência. Então, tá vendo É. tanto que é importante a gente saber a sequência dos números quadrados perfeitos? Mas vou dar uma dica Uhum. melhor. Para compreender o conteúdo, a gente está agora vocês estão aqui no 8º ano. É muito importante que vocês saibam a tabuada e pratiquem ela sempre para compreensão do conteúdo. Às vezes o conteúdo não é difícil, mas por a gente não saber a tabuada, acaba que o conteúdo se torna difícil de compreender. Mas está indo bem, está se esforçando, o importante é isso, tá bom? Aham. Vamos lá então. Explicada a área do quadrado, vocês têm alguma dúvida para me perguntar? Não. O melhor não. Perfeito. Então aqui, quando a gente fala, por exemplo, em área do retângulo, a área do retângulo é a mesma base vezes a altura que eu falei do quadrado. Olha aqui a explicação aqui embaixo, Uhum. certo? Logo aqui Aham, a tô gente vendo. tem a área do retângulo. E aqui eu Ângulo. deixei bem claro nessa atividade o que é cada um deles, né? Que cada letra representa. Como, por exemplo, aqui, o A representa a área, B é a base do retângulo, H é a altura. Então, se eu falar para vocês, olha, eu tenho um retângulo de base 5 e de altura 4. Qual que é a área desse retângulo? Oi. B. Vão Não, ser peraí.
Aí você sempre vai colocar a fórmula, né? A Uhum. é igual a B vezes H. H. Então, a A vai ser igual. Quem que é meu B? Quem que é a minha base? O 5. O 5. Vezes a altura. Qual que é a minha altura do É retângulo? 4. 4. Então, 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4? 20. 20. Perfeito. Então, a área desse retângulo é 20. Só que agora deixa eu falar outro segredo. Na área, sempre a unidade de medida é importante, porque ele tem uma unidade de medida própria. Se o lado do quadrado, do retângulo, de qualquer figura tiver em metro, o resultado vai ser em metro ao quadrado. Se tiver em centímetro, vai ser centímetro ao quadrado. Então, sempre a área vai ser a unidade de medida elevada ao quadrado. Ok? Quadrado. Aham. Tranquilo? Tá Tranquilo. bom. Entendeu, então, a área do retângulo? Uhum. Vamos passar agora para a área do triângulo. Vou apagar aqui, tá? É. A área do triângulo, se você observar aqui, por exemplo, no retângulo, olha para esse retângulo aqui. Se eu passar um traço aqui na diagonal desse retângulo, eu vou ter quantos triângulos aqui nesse retângulo? 2. Eu vou ter 2 triângulos, não vou? E se eu quiser descobrir Aham. a área só de um deles? Eles são iguais, não são? Os dois? São, não São. são? Então, o que que eu vou fazer? Olha, São. a área do retângulo é base vezes altura, certo? Então, olha, é Certo. base vezes a altura. Mas eu quero só de um triângulo. Se eu fazer base vezes a altura, eu descubro do retângulo todo. Então, o que que eu tenho que fazer para descobrir só daquele ali? Somar a base e a altura só de uma parte. Só de uma parte. Mas como que eu vou fazer? Eu sei calcular dele todinho, ó. Base vezes a altura. Aí eu calculo dele todinho. Mas eu quero só metade. Como que eu vou fazer? Tirar um? Quando eu quero só metade de algo, Não. eu divido em quantas partes? Eu corto. Duas. Você corta. E aí vai ficar em quantas partes? Duas. 2 partes. Então, se eu quero só uma parte lá do triângulo, eu vou ter que dividir por quanto? Por 2. Por 2, isso mesmo. Então, olha, a gente acaba descobrindo a fórmula da área do triângulo. É base vezes a altura dividido por 2. Olha aqui. Hum. Então, sempre que eu quero calcular a área do triângulo, basta lembrar da fórmula da área do retângulo e dividir por Compreendi. 2. Compreendeu? Vamos Compreendi. lá. Um exemplo aqui. Vamos supor que esse triângulo ele tenha 10 centímetros de base e ele tenha 6 centímetros de altura. Como que eu calculo a área desse triângulo aqui? Como, professor, não entendi. Olha, esse triângulo, ele tem 10 centímetros de base e 6 de altura. Como que eu calculo a área dele? Por 2. Eu tenho a base e eu tenho a altura, Não, não peraí. tem? Tem. Então, aí é só jogar na fórmula. Sempre escreve a fórmula toda É, vez que você vai fazer, mesmo quando você já decorou. Sempre escreve ela. Você vai escrever a área do triângulo é igual base vezes a altura dividido por 2. 2. Ok. Então, a área do triângulo vai ser... Quem é a base? A base é o B. É, mas
Qual que é o valor da minha base? Que eu É o 10. 10, isso. Vezes. Qual que é o valor da minha altura? A altura que eu... Quanto? 6. 6. Então, vai ser 10 vezes 6 dividido por 2. 2. Então, quanto que é 10 vezes 6? 10 vezes 6 são 60. 60. Então, vai dar 60 dividido por 2. E quanto que é 2. 60 dividido por 2? Metade de 60? 120. A metade. Você falou o dobro. O dobro de 60 é 120. E a metade? Quando eu tenho 60 reais, eu vou dividir com outra pessoa. Vai dar quanto para cada um? 30. 30. Perfeito. Compreendeu, então, como que calcula a área do triângulo? Aham. Uhum. Ok. Então, vou passar agora. A área do quadrado eu já expliquei para vocês. Agora a gente vai para a área do trapézio. Né? Essa figura aqui de baixo, ó. Dou. O trapézio e o losango são figuras bem importantes, porque quando a gente pergunta quais são os quadriláteros que nós temos, as pessoas costumam falar quadrado e retângulo, mas não são só eles. Nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos o paralelogramo, o trapézio e o losango. Então, não é só quadrado e retângulo que tem dentro dos quadriláteros. Qual que é a diferença? No caso do trapézio, ele vai ter uma base que é maior e uma base menor. A base maior eu chamo de Bzão e a base menor eu chamo de Bzinho. Então, o B maiúsculo, o Bzão, é a base maior. E o B minúsculo, o Bzinho, é a base menor, certo? Do trapézio. Então, o trapézio ele sempre vai te dar algumas medidas, como por exemplo aqui, ó. Vamos supor que a base maior seja 6, a base menor seja 3, a altura seja 2. A fórmula é base maior mais base menor entre parênteses, ou seja, tem prioridade. Eu tenho que resolver dentro do parêntese primeiro, tá? Vezes a altura dividido por 2. Então, olha aqui, vai ficar área do trapézio. Quem que é a base maior? Qual que é a medida Base do maior. grandão? O 6. O 6. Eu vou colocar aqui unidade de medida. Tudo centímetros, tá? Uhum. Então, vai ser 6 mais a base menor. A base menor é 2. Lá de cima, ó. A base menor, o Bzinho. É o 3. 3 vezes a altura dividido por 2. 2. Resolve dentro do parênteses primeiro. A altura é quanto mesmo? É 6 mais 2. Mais 3. A altura é 2, certo? Aqui é a altura. 2. 6 mais 3. É igual a 8. 6. 6 mais 3. 9. 9. Então vai ser 9 vezes 2 dividido por 2. 9 vezes 2. Então 18. Então vai ser 18 dividido por 2, que dá quanto? 2 dividido por 2 é 9. 9. 9 centímetros ao quadrado, que é essa unidade da área. A aula provavelmente vai encerrar agora, vocês vão clicar no mesmo